Oi, gente, que prazer estar com vocês e poder compartilhar as minhas impressões sobre o meu estudo dessa semana. E eu vou começar pedindo perdão, porque eu não consegui gravar o vídeo a semana passada. Era bem o dia que eu estava viajando, que eu estava de volta ao Brasil, e no trânsito entre aeroporto e espera, eu não consegui, mas agora eu estou de volta. Gostaria de compartilhar com vocês as minhas impressões, como foi maravilhoso fazer essa viagem. Mais de 2 anos que eu não via minha filha, que eu não abraçava, não via minha neta, meu genro. E como foi um bálsamo para mim. Ter aqueles momentos que a gente vai ver aqui hoje um pouco de alma com seus filhos, foi como eu me senti com a minha filha. Ter aquele momento com ela, de poder abraçá-la, de poder conversar. Não tanto quanto eu gostaria, mas o que foi possível fazer. E como eu sou grata. Eu lembro que no dia 24 de julho, era feriado em Utah, comemoração do Dia dos Pioneiros, e eu estava na varanda, vendo de longe os fogos, que em diversas partes da cidade eram comemorados, eram festejados. E eu me senti tão agradecida pelos pioneiros, por tudo que eles fizeram. Como eu sou grata por esse reino estabelecido na terra e por aqueles que deram a sua vida, que mudaram a sua vida, que fizeram toda a diferença. Foram dias realmente memoráveis e estar nesse momento em Utah fez muita diferença, aumentou muito a minha gratidão pelo serviço abnegado, porque eles deram tudo, tudo o que tinham, tudo. E lendo sobre a nossa designação do Vem Segue-me, eu também me enchi de gratidão quando eu vi a alma voltada à sua missão com os oramitas e quando ele começa a falar individualmente com cada filho. E eu fiquei pensando a importância sobre isso, a importância da gente reservar um tempo para conversar com os nossos filhos. E nessa vida louca, nessa vida corrida, que diferença faz aquele olho no olho, aquele abraço sincero, saber como estão os nossos filhos, ouvir suas experiências, compartilhar tempo com eles. E é exatamente isso que Alma fez. Esse tempo precioso, ele começa com seu filho Elamã. E eu fico imaginando como deve ter sido especial esse momento único de Alma e Elamã. E, gente, vocês devem ter lido, ele dá conselhos maravilhosos. Me chamou muito a atenção, logo no início, as palavras que ele diz. Ele faz uma promessa ao filho dele. Ele diz, olha, eu te prometo, eu juro que ouve as minhas palavras e se você guardar os meus mandamentos, você vai prosperar na terra. Eu fico pensando, o que nós temos de importante para dizer aos nossos filhos? Alma, a gente sabe que ele já está aí avançado em idade, já fez várias missões e que ele sabe, né, que uma hora ele já não estaria nesse mundo. E se nós tivéssemos que partir, o que diríamos aos nossos filhos? Diríamos coisas iguais? Diríamos coisas diferentes? Cada filho de uma maneira personalizada? É isso que Alma faz. Ele fala sobre coisas gerais, porque ele fala da conversão dele, ele fala de guardar os mandamentos, mas tem alguns conselhos que ele dá muito individualmente, porque ele conhece cada um dos seus filhos. E eu fico pensando que a gente podia seguir esse exemplo de Alma, de conversar mais com os nossos filhos, de reservar mais tempo para eles, e de fazer aquela coisa personalizada, de mostrar que realmente nos interessamos por eles. E Alma faz esses conselhos que com certeza fizeram toda a diferença na vida de Elamã. Então ele diz, se você guardar os mandamentos, é uma promessa, você vai prosperar na terra. O que Alma está dizendo não é novidade, é o que as Escrituras dizem. É uma promessa que nós temos de Deus, mas ele relembra e ele promete. Ele diz assim, quisera que fizesses como eu fiz.
lembrando-te do cativeiro dos nossos pais. Gente, será que como pais nós podemos dizer, quisera que fizesses como eu fiz? Ou seja, eu quisera que você seguisse o meu exemplo. E ele lembra do cativeiro dos pais. Qual a importância que nós temos ao lembrar aos nossos filhos das bênçãos recebidas ou dos nossos cativeiros, como o Senhor nos libertou? Ele faz exatamente isso. E ele diz, olha, Elamã, você está na juventude, mas ouça as minhas palavras, aprende de mim. Alma só podia dizer isso, ouve as minhas palavras, aprende de mim, porque ele era um exemplo. Porque ele era um exemplo de conversão, ele era um exemplo de dedicação, de trabalho missionário, de liderança. Então ele podia dizer, aprende de mim. Nós só vamos conseguir ensinar aos nossos filhos verdadeiramente quando formos exemplos. E um exemplo não quer dizer que vamos ser perfeitos, mas quando nos esforçamos para ser o melhor de nós, quando damos o nosso melhor. E Alma diz, eu gostaria que você soubesse como eu adquiri meu testemunho, como eu nasci de Deus. E ele diz que se eu não tivesse nascido de Deus, eu não saberia essas coisas. Quem me revelou essas coisas foi o Espírito Santo. E ele conta a história da sua conversão. E eu fico pensando, qual a importância de contarmos a história da nossa conversão para os nossos filhos? De contarmos as nossas experiências espirituais. Cada vez que a gente conta, nós somos fortalecidos. E quem escuta também é fortalecido. A Alma conta a sua história de conversão, quando ele e os filhos de Mosias perseguiam a igreja de Deus. E quando o anjo do Senhor apareceu. Gente, é fabuloso, porque ele conta essa história e ele vai relatar de novo para o seu filho Siblon essa história, né? E ele diz, como o anjo disse, que a menos que você queira destruir a si mesmo, pare de destruir a igreja de Deus. E de como esses 3 dias que ele passou em profundo tormento, numa angústia sem fim, em total pesar, fez com que ele buscasse a Cristo. E ele diz, fui torturado com um eterno tormento. Minha alma estava atribulada no mais alto grau e atormentada por todos os meus pecados. Imagina, um anjo aparece, ele passa aqueles 3 dias e 3 noites atormentado por seus pecados, com uma angústia sem fim, vendo como se fosse um filme, todas as atrocidades, toda a maldade que ele cometeu. Observem que ele não relata todos os seus pecados minuciosamente. A ênfase de Alma é no sentimento que ele teve. A ênfase de Alma é em como ele se sentiu atormentado. E ele generaliza, ele não especifica, ele não fala as situações de seus pecados, mas ele dá ênfase em Cristo, em como ele foi libertado, em como ele nasceu de Deus. A mesma coisa, a gente não precisa ficar relatando para os nossos filhos os nossos pecados ou quanto erramos na vida. O importante é que tenhamos nos arrependido, passado pelo processo que cabe ao nosso arrependimento. E aí ele diz que ele percebeu, nesse tormento, que havia se rebelado contra Deus e que não guardara os seus mandamentos. Observe que esse tormento eterno, ele é eterno enquanto existiu. Não significa que uma pessoa precisa passar por esse tormento eterno que nunca vai acabar. Esse tormento eterno, ele vai durar o tempo do seu arrependimento. Quando ele se arrepender, deixa de ser um tormento eterno. E ele diz que só de pensar que ele podia se apresentar diante de Deus em seus pecados, ele não podia. A lembrança era perturbadora. E foi nesse momento que ele lembrou do que o pai dele havia ensinado. E sabe de quem ele lembrou, gente? Cristo. Ele lembrou de Cristo. Enquanto eu estava assim atormentado, quando eu estava perturbado pela lembrança de tantos pecados,
Eis que lembrei também de ter ouvido meu pai profetizar ao povo sobre a vinda de um Jesus Cristo, um Filho de Deus, para expiar os pecados do mundo. E foi nesse momento que ele lembrou, que ele fixou todo o seu pensamento e clamou em seu coração: ó Jesus, tu que és Filho de Deus, tem misericórdia de mim, que estou no fel da amargura, rodeado pelas eternas correntes da morte. E quando ele clamou a Cristo, nesse momento, gente, eu não estou falando de uma simples oração, eu estou falando de clamor. Eu já não lembrei. Quando eu concentrei em Cristo, eu não lembrei de minhas dores. Eu já não fui atormentado pela lembrança dos meus pecados. Olha que interessante como é esse processo de arrependimento. A gente vai sofrer, a gente vai chorar, vai se sentir num tormento sem fim. Mas quando a gente busca a Cristo, que é a fonte de nosso alívio, que é aquele que fez por nós uma expiação infinita, ele sim pode nos tirar a carga, pode nos aliviar e pode nos fazer não lembrar. E ó, que alegria e que luz maravilhosa contemplei. Sim, minha alma encheu-se de tanta alegria quanto havia sido minha dor. Gente, é muito interessante pensar nesse versículo. Minha alma se encheu de tanta alegria quanto havia sido minha dor. Eu lembro que a gente sempre conversava muito sobre esse tormento eterno, que as pessoas acham que é um inferno sem fim, que não tem volta. E eu conversava muito sobre isso com meu marido. E, na verdade, esse tormento eterno é o tempo do nosso arrependimento. Porque nós temos um Deus amoroso, nós temos um Cristo que expiou por nossos pecados. Então, o tormento eterno só vai existir para aqueles que não se arrependem. E a gente conversava também que Davi, ele deixou de ser atormentado. Na hora que ele se arrependeu, esse tormento eterno acabou para ele. E a mesma coisa com os nossos pecados. Quando nós nos arrependemos de verdade, esse tormento acaba. E a chave está em direcionar para Cristo. Outra coisa que a gente comentava muito era como o caminho de volta, ele vai ser tão doloroso, quanto, né, a alegria que a gente vai sentir depois. Às vezes a gente peca e peca tanto que a gente precisa se arrepender. E dependendo do pecado, isso pode levar anos. Então esse caminho de volta é um tormento, é angustiante e ele vai ser longo. E ele diz que a alegria foi tão grande quanto o caminho do pecado. Então há uma proporção aí. Encheu-se de tanta alegria quanto havia sido a minha dor. Tudo é proporcional. Quanto mais arrependimento, mais alegria. Quanto mais digno eu for, quanto mais eu nascer de Deus, eu vou sentir essa paz, eu vou sentir essa libertação desse tormento. Ele fala: digo-te, meu filho, que nada pode haver tão intenso e cruciante quanto foram as minhas dores. Sim, meu filho, digo-te também que, por outro lado, nada pode ser tão belo, tão doce como foi minha alegria. A dor e a alegria, né? O caminho de volta que pode ser largo, pode ser comprido, mas que no final vai ter esse gozo imenso. Mas a gente precisa pagar o preço para sair desse tormento, para sair dessa angústia. Às vezes pagar o preço envolve determinados pecados sérios e ir até o seu bispo, confessar os seus pecados. É algo simples, é algo fácil? Não, mas é libertador. E o perdão dos pecados, ele vem através de Cristo. Vem através de Cristo. Então, se você, por acaso, está sofrendo por uma carga muito pesada, por um pecado que você cometeu, faça o que precisa ser feito. Se é restituir o erro, se é pedir perdão a um amigo, se é ir no bispado, faça. Porque nós precisamos estar limpos para voltar à presença de Deus. Senão, estaremos neste tormento sem fim, até ter o arrependimento real, verdadeiro.
Gente, ele começa a falar sobre as bênçãos desse arrependimento, que às vezes a gente vê o arrependimento como algo ruim, mas não, é como algo doce, é algo que nos alivia. E ele fala que esse nascer de Deus transformou a vida dele. E por ter transformado a vida dele, ele não parou mais de trabalhar incansavelmente, de proclamar arrependimento ao povo, de pregar o evangelho. Então nós precisamos lembrar que o arrependimento, ele está muito atrelado a conhecer a vontade de Deus para a nossa vida, a mudança de vida e também a compartilhar o evangelho, a ser diligente naquilo que o Senhor nos pede. E ele diz: eis que, meu filho, o Senhor me concede imensa alegria com o fruto dos meus labores, com o fruto do meu trabalho. Ele fala: eu fui amparado em provações e dificuldades de toda espécie. Quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, não quer dizer que a gente não vai passar por provações, por dificuldades. Vamos passar, mas a diferença é que seremos amparados. Teremos a força necessária. E o Senhor vai nos libertar. E ele diz: eu sei que ele me levantará no último dia para viver em glória com ele e louvá-lo-ei para sempre. E ele fala: tirou os nossos pais do Egito, da escravidão. Tirou os nossos pais de Jerusalém. Ele mais uma vez relembra o cativeiro. Quando a gente lê o livro de Mórmon, a gente vê que esse cativeiro é relembrado muitas vezes. Essa lembrança é colocada muitas vezes. A gente não pode esquecer onde esteve, a gente não pode esquecer dos nossos cativeiros, a gente não pode esquecer das nossas bênçãos, a gente não pode esquecer do que as pessoas passaram para que nós tivéssemos certas bênçãos no presente. Então, que a gente aprenda, né, com alma, que foi tão incisivo em falar sobre guardar os mandamentos, sobre perseverar. Ele continua e ele tem uma relação de muita confiança com Elamã. Ele dá a Elamã a designação dele preservar os registros e ele continuar esses registros. Ele fala da importância das escrituras. Ele diz que se não fosse pelas escrituras, por esses registros, os filhos de Mosias não teriam tido tanto sucesso entre os lamanitas. Ele fala que o Senhor faz isso por um sábio propósito, que essas escrituras precisavam ser preservadas por um propósito do Senhor. E que Elamã desse importância a isso, que ele podia julgar algo muito simples, talvez escrever registros, preservar registros, né? Mas que isso era por um sábio propósito desconhecido e que através de coisas pequenas e simples, grandes, eram realizadas. Gente, eu fiquei tão emocionada por isso, porque quando a gente vê ele falando isso, foi muitos anos antes do livro de Mórmon chegar até a nós. E a gente sabe que esse livro foi escrito para nós na nossa época. Nós sabemos esse sábio propósito do Senhor. Nós sabemos que o Senhor gostaria que a gente tivesse esses registros. Ele fala, inclusive, que esses registros eles vão nos ajudar a ampliar a nossa memória. Achei muito interessante ampliar a nossa memória, porque ler as Escrituras amplia a nossa memória. Tem um discurso maravilhoso do presidente Christofferson, que ele fala sobre a bênção das Escrituras. Ele conta nesse registro coisas maravilhosas, maravilhosas. Ele fala, inclusive, sobre um homem que se chamava William Tyndale, não sei como pronuncia, gente, e que ele foi condenado à morte por ter traduzido a Bíblia para o inglês. Esse homem, nessa época, era proibido e ele acabou fugindo para a Alemanha. Ele traduziu a Bíblia de maneira anônima. E esses registros que antes não eram populares ou que era proibido a população comum ter acesso, a partir do esforço dele, ficou acessível e se permitiu muitas outras traduções posteriores. Quando ele foi condenado, né, e quando ele foi isolado por quase 1 ano e meio numa cela úmida, escura, né, fora das muralhas do castelo, ele foi amarrado a um poste e antes de morrer ele proferiu as seguintes palavras: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. E o que a gente vê é que ele acabou morrendo por essa causa.
E ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse assim: se Deus poupar a minha vida, em poucos anos farei com que um rapaz que maneje o arado saiba mais sobre as Escrituras do que vós. Porque os campesinos, as pessoas simples, como eu e você, não podiam ler a Bíblia. Era proibido nessa época. Estamos falando de 1536. E ele disse que ele achava que a Bíblia todos deveriam ter acesso. E que se Deus poupasse a vida dele para ele poder fazer essa tradução, ele conseguiria fazer com que um rapaz que maneja o arado saberia mais sobre as Escrituras do que os eruditos da época. Ele acabou conseguindo, Deus poupou a sua vida para que ele fizesse essa primeira tradução da Bíblia, anonimamente, mudando de país, sacrificando sua vida, depois tendo sido condenado à morte. E depois disso, a Bíblia foi traduzida em vários idiomas. Hoje nós temos esse acesso tão fácil. E depois dessas Escrituras chegou um jovem que cuidava do arado, que semeava o campo, que foi Joseph, e que soube muito mais do que os eruditos da época. Um jovem simples. Olha, gente, nada é por acaso. O Senhor trabalha com instrumentos. Ele coloca homens certos em épocas certas para que as coisas aconteçam. Quanta gratidão por esse homem que poucos sabem da história e eu nem tinha ideia até ler esse discurso, A Bênção das Escrituras, que eu li há alguns anos. E o Elder Christofferson, entre as tantas coisas que ele fala exatamente isso, que as Escrituras ampliam nossa memória. Ele fala isso baseado no conselho de Alma ao seu filho Elamã. E ele diz assim: as Escrituras ampliam nossa memória, ajudando-nos a lembrar sempre do Senhor e do nosso relacionamento com Ele e com o Pai. Lembrando-nos de que sabíamos em nossa vida pré-mortal. As Escrituras nos ajudam a lembrar o que sabíamos na vida pré-mortal. Ampliam nossa memória em outro sentido, ensinando-nos sobre épocas, povos e acontecimentos que nós não vivenciamos pessoalmente. Nenhum de nós estava presente para ver o Mar Vermelho se abrir, nem o cruzou com Moisés, em meio às paredes de água, até a outra margem. Não estávamos lá para ouvir o sermão da montanha, para ver Lázaro se levantando entre os mortos, para ver o sofrimento do Salvador no Getsemane na cruz. Nem estávamos com Maria para ouvir os dois anjos testificarem do sepulcro vazio que Jesus havia ressuscitado. Não nos aproximamos um a um com a multidão na terra de abundância. A convite do Salvador ressuscitado para tocar as marcas dos cravos e banhar seus pés com nossas lágrimas. Não nos ajoelhamos do lado de Joseph no bosque sagrado e nem contemplamos o Pai e o Filho, mas sabemos de todas essas coisas e muitíssimo mais, porque temos o registro das Escrituras para ampliar-nos a memória, para ensinar-nos o que não sabíamos. E à medida que essas coisas penetram nossa mente e coração, a fé que temos em Deus, em seu Filho amado, cria raízes. Gente, esse discurso é lindo. Aconselho vocês todos a lerem, está na indicação de leitura, A Bênção das Escrituras. A nossa memória é ampliada. Nós lembramos aquilo que esquecemos, porque o Espírito Santo vai nos fazer lembrar. Que promessa grandiosa! Ele fala também sobre a liarona, ele fala sobre a bússola, sobre a esfera, como essa esfera ela funcionava e que ela funcionava através da diligência, da obediência. Era através da fé, da atenção que nós dávamos. E ele fala que isso é um simbolismo para a nossa vida, porque Cristo precisa ser a nossa bússola. Nós precisamos dar atenção a Cristo, precisamos concentrar a nossa fé nele, a nossa diligência. Ele é a nossa bússola. E todas as coisas nos são lembradas através do Espírito Santo, que é esse Consolador que ele deixou na terra para nos fazer lembrar. Ele dá conselhos maravilhosos ao seu filho, como fazer boas obras, guardar os mandamentos, rogar a Deus, aconselhar-se com o Senhor dia e noite, e aconselhar-se, gente, sobre todas as coisas, desde o nosso sustento, desde as decisões difíceis às fáceis.
E ele fala sobre mirar, sobre olhar a Cristo. E ele diz que se olharmos esse caminho em frente, podemos viver para sempre. Mas viver para sempre em alegria, não é num tormento sem fim. E quando a gente vai para o 38, ele está falando ao seu filho Siblom, que de igual maneira foi obediente, foi reto. E ele elogia a constância do filho, a fidelidade, o perseverar até o fim. Ele fala como ele viu o filho sendo guerreiro entre os oramitas, mesmo quando foi apedrejado, mesmo quando sofreu tantas provações. E ele lembra como o Senhor o libertou e como o Senhor permitiu que ele vivesse. Ele diz, não há outro caminho pelo qual o homem possa ser salvo, a não ser em Cristo, por intermédio dele. Ele conta também da sua conversão. Ele fala muitas coisas. E ele fala do desejo que ele tem que seu filho continue a ensinar a palavra. Mas ele dá alguns conselhos. Ele diz, olha filho, seja moderado em todas as coisas. A gente já viu esse conselho antes. A gente não pode ser exagerado. A gente não pode ser extremo. A gente tem que ser moderado em tudo. Ele fala para não ser orgulhoso, para não se vangloriar da sua própria sabedoria e da sua força. Ele fala, usa de ousadia, né? Mas tem cuidado. Faz com que as suas paixões sejam dominadas para que você encha de amor. Foge da ociosidade. E ele diz, cuidado com as orações. Não faça orações como os oramitas, né, que se achavam melhores que os outros. De jeito nenhum. E para ser louvado pelos homens, pela sua sabedoria. Mas agradece a Deus. Não dizendo que somos melhores que nossos irmãos, mas abençoa a Deus. Vai, meu filho, ensina a palavra a este povo. Que ele abençoe a tua alma e que te receba no último dia em teu reino, para te assentares em paz. Gente, que promessa linda de um pai. Não tem nada mais maravilhoso do que um pai justo. Um pai que senta e ensina seus filhos. E um pai que não vai esperar para que seu filho seja ensinado somente na escola dominical ou na primária. Um pai que nem isso faz. Acho que a gente cumpre os nossos deveres como pai. Que ensinemos os nossos filhos, principalmente a confiar em Deus. A buscar a Cristo quando se sentir atormentado, angustiado. Seja pelos seus próprios pecados ou pelas circunstâncias da vida ou pelas ofensas de outros. Que a gente saiba que Cristo que nós devemos buscar. E quando a gente confia nele, a gente vive. E a gente tem a vida eterna. Eu estou falando de viver muito além daqui. Gente, muita gratidão por esses ensinamentos, pelas Escrituras, que nos faz lembrar, que amplia a nossa memória. Uma boa semana para vocês.